Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre realizando sonhos, aqueles sonhos de curto prazo. Como a gente vai se planejar para conseguir fazer isso? Eu sou o professor Tony, você já me conhece nos outros vídeos. Eu trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Então, como é que a gente vai poder realizar esses sonhos de curto prazo? O que a gente tem que levar em conta? Para a gente conseguir atingir esses sonhos, a gente tem que identificar que o planejamento colabora para a aquisição de um produto ou para a realização de um sonho, né? Porque às vezes a compra desse produto é exatamente a realização do sonho. Compreender a importância de se planejar financeiramente. É isso que a gente está batendo sempre nessa tecla. Se a gente não se planejar, ter uma organização financeira, ou seja, conhecer bem as nossas despesas e bem as nossas receitas, a gente não consegue atingir nenhuma das nossas metas. E compreender a importância do estabelecimento de metas para alcançar o objetivo. Então a gente tem que ter bem claro o que eu quero a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E para isso a gente precisa ter um orçamento equilibrado, ou seja, a gente precisa se conhecer muito fortemente. Você já teve algum sonho ou desejo que parecia longe do alcance? Eu tenho certeza que todo mundo já teve, né? Ah, eu queria uma coisa, mas custa tão caro e eu não tenho dinheiro. Então, se é caro e está longe, você precisa começar de algum lugar, não dá para se desistir de um sonho. Então, para isso, precisa um planejamento. Esse planejamento significa eu fazer um orçamento onde eu conheço as minhas despesas, conheço as minhas receitas e vou conseguir economizando devagarinho para, num determinado momento, eu atingir esta meta. Se sim, o que você fez para alcançar esse objetivo? E o que você acha que podemos fazer em situações desse tipo, tá? Então, o que vocês fizeram para alcançar lá? Desistiram ou começaram a executar um plano para conseguir chegar a isso? Qual a importância de se planejar neste contexto, gente? Qual é a importância? Toda. Porque se a gente não se planejar, a gente não consegue atingir o nosso objetivo. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que nada é impossível. Tudo é possível desde que a gente se organize razoavelmente dentro dos nossos sonhos que a gente vai ter. Porém, os sonhos objetivos exigem um grau de comprometimento alto, ou seja, não adianta você fazer um dia, no outro dia deixar de fazer, ou pior ainda, você faz numa semana do mês e no outro você já solta as rédeas do seu orçamento, do seu plano. Consequentemente, se destrói todo o que você fez certinho na semana anterior ou no mês anterior. Então tem que ter consistência para você conseguir atingir esses metas. Para alcançar, precisamos trilhar um caminho longo e nos planejamento da melhor forma possível. Eu brinco que a questão financeira é igual o condicionamento físico. Não adianta você se matar na academia durante uma semana e achar que você vai ficar musculoso, com um corpo sarado apenas uma semana. Você tem que, na verdade, fazer constantemente o exercício, porque senão você não vai ter uma saúde física adequada e muito menos financeira. A financeira, assim como o físico, você vai ter que fazer ao longo de toda a sua vida de uma maneira compassada e eficiente, senão você não atinge os seus objetivos. Então, planejar faz parte da nossa vida financeira. Se a gente não planeja, a gente não consegue atingir as metas. Por exemplo, precisamos mais do que nunca planejar para a escola, ao trabalho, ao mercado, para exatamente a gente conseguir atingir esses objetivos. Com o ato de planejar, sempre antecede as ações, voluntariamente ou não. Porque se a gente não se planejar, ela vai acontecer de qualquer maneira, várias coisas que acontecem na nossa vida. Para a aquisição de um produto qualquer, devemos planejar financeiramente tendo em vista a concretização dessa compra. Por exemplo, como eu disse lá, quero trocar o meu celular, porque o meu celular já não está dando conta do que a gente necessita, assim como o nosso notebook, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Começar a ver qual que é o meu sonho de consumo naquele momento, ou aquilo que eu preciso,
e começar a me planejar para economizar para conseguir atingir esse sonho. Por exemplo, vamos ver um estudo de caso aqui. Sérgio é um rapaz dedicado aos estudos e para alcançar seus objetivos também. No horário complementar da escola, ele trabalha no mini mercado seu bairro, onde recebe um valor mensal de R$ 650 pelo prazo que ele trabalha. Ele gosta muito de jogos online, mas as configurações do seu atual computador não se encaixam nos jogos mais novos. O computador que ele almeja precisa ter uma boa placa de vídeo e som, porque a grande maioria hoje da galera gosta de estar jogando ali. E se você não tem um computador legal, os jogos mais modernos começam a rodar, você sabe melhor do que eu, né? Então o Sérgio está na dúvida se compra placas novas para o seu computador, né, atual, ou se compra já um computador novo com configuração apropriada. Assim, para comprar um computador novo ou as peças avulsas são seu objetivo, porque às vezes, vocês sabem melhor do que eu, né, que dar uma garimbada naquele notebook ou naquele computador já é o suficiente para você dar uma nova vida para esse equipamento. Mas tem horas que, mesmo trocando as placas ali, os componentes, já não vai mais fazer efeito, né? E daí, o melhor é exatamente a troca. Para seja um, seja outro, ele tem que fazer um planejamento financeiro ou para comprar essas placas que vão melhorar o computador ou para comprar o computador novo. Sérgio aprendeu nas aulas de educação financeira que as metas facilitam para atingir os seus objetivos, especialmente se eles forem a longo prazo. Poupar um valor mensalmente, por exemplo, pode ser uma meta de um planejamento financeiro, ou seja, tanto individual como familiar, porque às vezes alguma dessas metas não depende apenas de uma pessoa, depende da família. Por exemplo, como a aquisição da casa própria, né? Depende de todo mundo colaborar. Outros exemplos de meta que poderiam ser estabelecidos no caso de Sérgio, seja, o que ele poderia fazer para conseguir comprar essas placas novas ou trocar de computador. Fazer hora extra é uma boa, né? Se aumenta as suas receitas, sem alterar, obviamente, ali as despesas que ele tem. Pedir um aumento de salário, mas isso vocês sabem, é bem mais difícil, né? No momento ainda a gente está passando por momentos complicados do país e, consequentemente, conseguir um aumento é bastante difícil. Mas se você é um bom funcionário, um bom ali, você pode negociar para tentar aumentar. Diminuir as despesas supérfluas, isso que a gente já está falando há meses, né? Sempre que a gente pode cortar alguma coisa, vai sobrar um pouquinho mais de dinheiro. Vender o seu computador atual e, com o dinheiro da venda, agilizar o processo da compra, né? Porque se o seu computador, principalmente quem joga, tem um computador razoável, que não serve mais para aquele cara que é gamer, né? Porém, para uma pessoa que vai utilizar o computador para os fins, vamos dizer assim, normais, né? Ou seja, para fazer trabalho de escola, coisas básicas, este computador ainda tem uma vida longa ainda de utilização. Então ele pode vender e parte desse dinheiro já juntar com o dinheiro que ele tem para poder fazer a compra de um novo computador. Essa estratégia pode ser uma estratégia também bastante interessante. Sérgio já possui um valor guardado em sua poupança e isso deve ser registrado no seu planejamento. Ele já tem R$ 1.100. Veja que o Sérgio já está organizado financeiramente. Ele já está guardando dinheiro exatamente para atingir as suas metas, mas esse dinheiro ainda não é suficiente. A partir de algumas pesquisas, ele viu que para ele poder usar um computador que vá funcionar dentro dos seus objetivos, ele precisa trocar as placas de vídeo e custa R$ 1.800, que custa R$ 1.800. Assim, ele precisará vender seu computador atual e juntar o valor recebido com o da poupança. E o restante, ele vai parcelar em 7 vezes. Então vamos lá, repetindo aqui, ele tem R$ 1.100 guardado, ele fez pesquisa e decidiu comprar um computador novo. E não somente as placas de vídeo, que ele viu que, mesmo ele trocando as placas de vídeo, ainda o computador ia ficar lento para ele jogar. E então ele precisa de R$ 1.800.
Então, qual é o valor que ele precisa? Ele vai precisar vender o computador atual e juntar com o valor recebido, e o restante ele vai dividir em 7 vezes. Então, vamos ver como é que ele poderia fazer. O valor que o Sérgio já tem na poupança, 1.800. O valor da venda do computador, 1.800. Quanto que falta para ele atingir o objetivo? E se ele parcelar em 7 vezes, qual vai ser o valor de cada parcela? Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Então, relembrando os dados para a gente conferir. O valor que ele já tem guardado, eu sempre digo, o Sérgio já está organizado financeiramente, ele já tem 1.100. Ele vai pegar aquele computador que já não, para ele não está bom, mas para outra pessoa que não é gamer, esse computador ele vai funcionar ainda durante muito tempo, demorando às vezes até alguns anos, ele consegue vender esse computador por 1.800. E quanto está faltando se o computador novo custa R$5.000? Então, o valor que está faltando, 1.100 que ele tem mais 1.800 que ele vai vender, vai faltar ainda 2.100. Alguém aqui não é game, né? Nossa, um computador de 5.000 bem. Para quem é gamer, esse computador ainda está razoavelmente barato, né? Mas está faltando 2.100 para ele atingir o objetivo. Ele vai dividir em 7 vezes. Então, o que que eu vai fazer aqui? Nós vamos pegar esse 2.100 dividido por 7 vezes, vai dar R$300 por mês que ele vai ter que guardar. Então, vejam, o Sérgio já tem um dinheiro guardado. Então, quer dizer, ele já tem uma habilidade, ele já desenvolveu esse hábito de guardar. Então, esse R$300, ele tem que ver se vai caber dentro do orçamento dele, né? Então, ele tem que ver se vai ser possível ele guardar esse dinheiro. E se ele for
parcelar em 7 vezes. A outra maneira, o que ele poderia fazer? Guardar esse dinheiro e depois de 7 meses ele comprar à vista. E daí, comprando à vista, também ele tem a possibilidade de barganhar e conseguir reduzir esses R$ 5.000. Ele vai ter que ver, como a gente já conversou nos vídeos anteriores, qual que é a vantagem, se ele primeiro guarda ou se ele tem a necessidade naquele momento. Vai ter que ver, ele vai ter que analisar dentro das suas metas e do que ele realmente necessita, né? Então, continuando. Agora vamos ver o caso da Renata aqui. Renata precisa comprar um notebook, tá, novo. Após ela realizar uma pesquisa, o modelo que ela quer custa R$ 4.320 à vista. Nos últimos 6 meses, ela vem economizando R$ 480 de salário para esse fim. A Renata também já está num caminho bem interessante, que é economizar para atingir os seus objetivos. Quanto falta para a Renata comprar o notebook que ela deseja? Então ela está guardando 480 durante 6 meses. Se continuar economizando a mesma quantia por mês, daqui a quantos meses, no mínimo, Renata conseguirá atingir o objetivo, ou seja, guardar o R$ 4.320. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, nesses dois exemplos aí, a gente já está vendo pessoas que já estão organizadas para atingir o que eu considero de curto prazo. A compra no celular, a compra no notebook, são sonhos ainda pequenos, né? Ou seja, de curto prazo. Mas elas já estão conseguindo fazer. Não adianta você ter um sonho e não estar se planejando. Às vezes você não tem o sonho. Por exemplo, a Renata ali, ela podia estar guardando para outras coisas, né? Para outros objetivos. Mas apareceu esse objetivo, ela vai aplicar. Então, ela está guardando R$480 nos últimos 6 meses. Ela quer comprar esse notebook que custa R$4.320. Então, vamos ver aqui. Então ela tem 480 em 6 meses, ela já tem guardado R$2.880 já economizados. Ela quer comprar um notebook de 4.320, descontando 2.880, ainda está faltando R$1.440. Se ela está conseguindo todos os meses economizar 480, eu vou pegar este valor e dividir por 480, ou seja, ela precisa mais 3 meses para atingir o seu objetivo. Lembrando, né, que nesse momento a Renata pode estar investindo esse dinheiro, seja na poupança, ela já está tendo um pequeno rendimento e esse rendimento pode auxiliar também nas novas metas que ela vai ter. Falando em planejamento financeiro, você já fez algum planejamento com o objetivo de atingir, comprar um bem como um celular, uma televisão, um notebook na sua vida? Vocês já tiveram isso, gente? Esse tipo de atividade a gente chama de mão na massa, vocês já estão acostumados nas outras disciplinas. Aqui a gente também tem que pensar, vocês já fizeram isso na vida de vocês? Se não fizeram, vocês têm que começar a fazer, porque isso é um exercício que você vai fazer o resto da vida de vocês. Que tal compartilhar a experiência que quem já fez isso com a sua turma, com os seus pares aí, com os professores e começarem a conversar sobre essa experiência e como vocês fizeram. Isso pode inspirar também que as outras pessoas também façam para atingir esses objetivos. Como a gente sempre pega uma citação aqui do livro Pai Rico, Pai Pobre, nós dissemos que aqui, ó, ele diz, ó, o ativo mais poderoso que todos nós possuímos é a nossa mente. Muito claro que se a gente não conseguir nos organizarmos mentalmente, a gente não vai economizar. Se for bem treinada, pode criar uma imensa riqueza que nos parece ser um instante. Riqueza vai muito além do sonho de reis ou rainhas. Há 300 anos. Uma mente não treinada também pode criar pobreza extrema que perdura por muito tempo quando é transmitida às famílias. Nós brasileiros ainda temos uma cultura, não temos a cultura da poupança, nós precisamos desenvolver isso, porque se todo o povo poupa, o país vai ter uma poupança que vai garantir o desenvolvimento. Então a gente pensando na gente está pensando também no país. A partir dessas reflexões, dessa citação, o que nós podemos fazer para atingir os nossos objetivos? O que você mesmo pode fazer para atingir os seus objetivos e, consequentemente, também melhorar o país? Quais são os requisitos para ter um bom planejamento financeiro? O que vocês acham que é necessário? Primeiro, conhecer aonde eu gasto dinheiro e o que eu tenho e chegar a economizar, igual os dois exemplos que a gente fez hoje. Um planejamento nos permite realizar uma ação, como uma compra, por exemplo, da melhor maneira possível. Se eu economizo, posso negociar um preço porque eu tenho dinheiro à vista. Isso porque ele nos leva a traçar caminhos, a pensar nas possibilidades e estabelecer as metas, seja de curto, de médio ou de longo prazo. Para ter um bom planejamento é preciso uma organização e conhecer bem a própria situação, monitorar constantemente as finanças e fazer uma poupança como hábito. Se você não economizar, você não atinge nem as metas de curto, muito menos as de longo prazo. Tranquilo, gente? Nesse vídeo a gente falou especificamente sobre como atingir os nossos sonhos de curto prazo, mas a gente também tem que pensar dos de médio e de longo prazo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.